Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021, 8 horas 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Tá começando a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Informações importantes para você começar o seu dia. A gente vai falar de preços, a gente vai falar de clima, a gente vai falar do que já é notícia, do que está previsto para esta segunda-feira. Temos uma agenda aí importante para acompanhar tanto no agronegócio quanto no mercado financeiro, e tudo isso vai ser pauta para essa nossa conversa por aqui, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, então vai depois seguir este perfil no Instagram, @cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, senhoras e senhores. Bom, a gente vai falar também, ou melhor, a gente vai pedir para você conversar conosco aqui durante o Bom Dia Agro para dizer pra gente se tá chovendo, se não tá chovendo, como é que tá seu plantio, se você está conseguindo plantar, se já terminou aí o vazio sanitário na tua região. Se você já está podendo plantar por conta do clima, se as chuvas chegaram finalmente nesse comecinho de outubro, né? Me parece que em algumas regiões já começou a chover. Isso é boa notícia. É notícia para o milho verão que está no campo, já plantado. A gente já tem um percentual interessante aí de plantio de milho verão. É notícia boa para quem vai plantar esse milho ainda, para quem já está plantando a soja. Enfim, a gente está aqui monitorando tudo aquilo que é importante para que você siga bem o seu dia, tá certo? Bom, vamos começar com a nossa tradicional rodada de preços, porque hoje os preços da soja voltam a recuar, 0,61% de queda agora para o primeiro contrato, que é o novembro, 12 dólares e 38 centes por bushel. O milho, 5 dólares e 40, estável, 0,07% de queda. O trigo sobe 0,5% para valer 7 dólares e 57 no dezembro. O café recuando um pouquinho, 0,6% de baixa para valer 2 dólares e 2 mais 85 por libra peso. O mercado do café disparou no final da última semana, se lembram, né? O algodão trabalha com levíssimas baixas, 1 dólar e 4 por libra peso, mais 60. O petróleo trabalha hoje bem estável, a gente tem no WTI uma baixa de 0,16% para valer 76 dólares o barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent também, onde a baixa é de 0,3% para valer 79 dólares e 47 cents. Lembrando também que na última semana os preços do barril do petróleo Brent bateram nos 80 dólares, não se esqueçam. Então a gente tem essa toada de alta de fato aí para os preços do petróleo. A gente tem um ambiente para que esses preços se mantenham em alta, não só do petróleo, mas das principais matrizes energéticas globalmente falando. Petróleo, gás natural, até mesmo carvão foi resgatado para suprir essa demanda maior por energia pós-picos mais severos da pandemia. Não ache você que a pandemia acabou, mas os picos mais severos me parece que a gente já ultrapassou e há uma demanda maior por serviços, né, por viagens e, consequentemente, por combustíveis e energia de uma forma geral. Olha só, vamos dar uma olhadinha no gás natural? 1,3% de alta agora. O ouro cai um pouquinho, a prata também, o cobre sobe. Tem 1,5% de alta. Não podemos esquecer, a China continua no seu feriado da Semana Dourada, então começou no dia 1º, vai até o dia 8 de outubro. São 7 dias de feriado, 7 dias de folga e descanso ali para os chineses e, obviamente, eles não estão presentes no mercado, né? Estão ausentes e isso traz alguma pressão ou algum alívio para alguns mercados. Então, a gente está aqui acompanhando. Vamos dar uma olhadinha nos mercados na Ásia, se a gente tem alguma referência. Só os índices acionários japoneses, né? Os índices acionários japoneses hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui como ficaram. Deixa eu abrir aqui para a gente passar rapidamente por eles, antes da gente falar sobre os nossos assuntos do agro, certo? Os nossos mercados. Ações do Japão fecham em baixas com preocupações sobre a China. Antes da gente detalhar um pouquinho, vamos falar rapidamente sobre essas preocupações com a China. A primeira delas é a questão lá do caso da incorporadora gigante China Evergrande, né?
que é realmente uma gigante e, portanto, os seus compromissos ali que não estão sendo honrados acabam trazendo muita preocupação, acabam trazendo muito rumor, e isso faz com que o mercado fique ali meio avesso ao risco e meio preocupado, de fato, com a China, o que vai acontecer. Essa crise da dívida da Evergrande traz muita insegurança, muita incerteza, muita nebulosidade sobre o crescimento econômico chinês. Carla, a China não vai crescer? Vai crescer, obviamente. Só que vai crescer talvez um pouquinho menos do que nos últimos anos e do que era inicialmente esperado para este ano de 2021. Por quê? Porque o setor de construção civil é outro gigante na China. Se essa é uma gigante, a gente está falando de um setor que é enorme e tem uma participação muito forte no PIB chinês. E, obviamente, no consumo das famílias, já que emprega milhões de pessoas. Então, é por isso que essa questão da Evergrande pesa tanto sobre o mercado e traz tanta preocupação, tá? Então, esse é um ponto aí importante. Mais do que isso, a gente tem também ali uma questão das relações comerciais entre China e Estados Unidos. Autoridades monetárias vão se falar, lembrando que a China não cumpriu a totalidade do acordo comercial, a fase 1 do acordo comercial com os chineses, que entrou em vigência em fevereiro ou janeiro de 2020, fez boas compras nos Estados Unidos, mas não alcançou aqueles números que eram números muito audaciosos, diga-se de passagem, deste acordo comercial, China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, depois de um tempão de negociações, né? E aí a gente viu essa situação. O Kleber tá me dizendo aqui, não sei se é só pra mim, mas o áudio está baixo. Vou pedir pra nossa equipe dar uma checada aqui, viu, Kleber? Obrigada. Então, a gente tem no YouTube, né, Kleber, que você tá nos acompanhando. Já pedi aqui pra nossa equipe dar uma monitoradinha, tá? Hoje essa jornalista está sem seus óculos, então por isso que tá assim pra vocês, tá? Falávamos então sobre as relações comerciais China e Estados Unidos. Esse é um outro ponto que está aí no radar dos mercados, dos traders, dos players, dos investidores, porque nós temos então essas autoridades monetárias dos dois países se conversando. Xi Jinping e Joe Biden tinham tudo para ser grandes amigos. Me parece que essa relação não está indo tão bem. Xi Jinping está olhando para o Joe Biden ainda com certa, não sei se eu quero ser amigo desse cara de verdade ou qual vai ser. Mas enfim, essa é a situação, tá certo? Então, estamos aí acompanhando essas condições aí no mercado financeiro. Então, Evergrande no radar, China e Estados Unidos no radar, a questão do teto dos gastos do governo americano ainda no radar. A gente precisa entender como que o governo vai se ajeitar, como é que vão ficar democratas e republicanos nessa disputa, como é que o Congresso americano vai se comportar. Então, a gente também está trabalhando nisso e tentando entender aí como é que as coisas vão se dar no mercado financeiro. O fato é que hoje é um dia mais de observação do mercado, né? Os investidores, os especuladores, os players do mercado de uma forma geral estão ali mais observadores, né, mais cautelosos. A aversão ao risco não me parece ser muito fora do normal, porque a gente tem commodities em alta e commodities em queda, e o dólar index está caindo um pouquinho, está caindo agora. Mais cedo estava caindo 0,15%. Agora aumentou, inclusive, a baixa, ó. 0,22% de queda agora no dólar index, que é aquele índice é o índice dólar frente a uma cesta de commodities, né? Então, a gente vê que o dólar index com um pouquinho mais de queda indica que o mercado não está tão avesso ao risco, está um pouquinho mais, né? Como eu falei, mais observador nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana, início de mês também, né? Momento de recomposição e realinhamento ali de algumas carteiras, algumas posições, isso também é importante, tá? Bom, vamos falar de grãos agora, porque a soja, senhoras e senhores, está mais um momento de baixa. Nesse momento, as perdas variam entre 8,5 e 9 pontos nos principais contratos. O novembro vale 12 dólares e 37 centes por bushel negociado na Bolsa de Chicago. O janeiro, 12,47. O março, 12 dólares e 55. O maio, 12 dólares e 63 centes por bushel. Esta é a terceira sessão consecutiva de baixas na Bolsa norte-americana, o que leva os preços da soja às mínimas em 9 meses.
Carla, o que está acontecendo? Na última quinta-feira, dia 30 de setembro, nós tivemos aquele relatório dos estoques trimestrais do USDA. Para soja, os números vieram acima das expectativas do mercado. E esses números dos estoques americanos de soja em 1º de setembro, eles refletem os estoques iniciais da safra, ou seja, os estoques iniciais da safra 2021-22, que é essa que está em andamento, que está sendo colhida agora nos Estados Unidos. Com esses números maiores do que o que vinha sendo esperado pelo mercado, corrigidos, veja bem, por uma correção que foi feita ali na safra 2020-21, ou seja, na safra anterior, né, dos Estados Unidos em 2,2 milhões de toneladas, é isso mesmo, o USDA revisou para cima a safra passada em 2 milhões de toneladas, aumentou a produtividade, deu esse resultado e mesmo com uma demanda maior, principalmente interna nos Estados Unidos por soja em agosto, os estoques na posição de 1º de setembro ficaram acima do esperado, jogaram um balde de água fria na Bolsa de Chicago. O que aconteceu? Chicago perdeu ali uma referência importante naquilo que a gente chama de suporte e resistência. O que é isso? Suporte é uma espécie de piso para os preços. Então, o mercado trabalha num intervalo. O piso e a resistência, até onde ele pode ir e precisa de novas informações para romper esses patamares de resistência e continuar subindo, e o suporte, que é até onde ele pode cair. E ele precisa também de novas informações ou movimentos para romper este suporte e continuar caindo. Ele perdeu um suporte importante desde esse relatório do USDA e, portanto, indicando aí novas baixas. Perdeu o que a gente chama de média móvel, que é aquela média que vai se mantendo ali por alguns dias importantes, e por isso a gente vê essas mínimas, então, em 9 meses, e isso se deu no contrato novembro, que perdeu o patamar dos 12,77, era um patamar importante, depois rompeu os 12,50 para baixo e agora opera nos $12,37 por bushel. Então, a gente tem uma composição de, tecnicamente, um movimento de queda e mais os fundamentos que, nesse momento, pressionam as cotações. Os estoques iniciais da safra 21-22 que vieram um pouquinho acima do esperado, a colheita em andamento nos Estados Unidos e o clima favorecendo por lá os trabalhos de campo e uma produtividade muito irregular. A gente tem lugares com bons índices de produtividade, outros com índices nem tão bons, e a gente vê, então, uma tentativa de reequilíbrio dessas cotações e do resultado dessa safra. E também o plantio aqui no Brasil em andamento, salvo algumas regiões ali que ainda sofrem com a falta de chuvas, como é o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, com o plantio um pouquinho mais emperrado. E não só a questão climática emperra um pouquinho o plantio do Brasil em algumas regiões, como a chegada de insumos também para que isso aconteça e uma certa cautela dos produtores com relação à sua frota de máquinas, já que faltam peças de todas as naturezas para as máquinas brasileiras, já que são peças que vêm de fora e a gente tem uma crise logística e de oferta em praticamente todos os setores. Então, percebam, fundamentalmente agora, né, nós temos de fato uma pressão sobre esse mercado, tecnicamente também, porque perdeu esses patamares importantes de suporte, e a gente vai ter que olhar, portanto, porque historicamente outubro, como nos explicou o Marcos Araújo na última semana aqui no Notícias Agrícolas, historicamente outubro tem aí um espaço para uma alta nos preços da soja na Bolsa de Chicago. Vamos entender. A logística está fluindo melhor por lá. Os problemas no Golfo do México melhoraram e isso deve intensificar a demanda pelos grãos norte-americanos, soja e milho, que estão mais competitivos agora frente aos nossos, por exemplo. Então, a gente está olhando para tudo isso, tá? Então, soma-se a isso a questão da China ausente das compras nessa semana, por conta do feriado da Semana Dourada, quer dizer, né? É a tempestade perfeita para os preços continuarem recuando. Eu até separei aqui um comentário da Agriinvest Commodities, importante. Veja só para essa manhã de segunda-feira.
Novamente, soja para baixo e trigo para cima, ainda em reflexo aos ajustes do USDA na semana passada. No relatório de estoques trimestrais, os estoques de trigo vieram, de fato, abaixo da média das expectativas, o que puxou forte os preços naquela quinta-feira passada, e inclusive ajudou a dar um suportezinho ali para os preços do trigo, que tiveram estoques também dentro das expectativas, tá? Então, a gente está olhando para isso. E esse ainda é um fato importante que precisa ser colocado ali no radar, porque começar uma nova safra com estoques um pouquinho acima do que o esperado muda todo um quadro de oferta e demanda. Como é que isso se reflete daqui para frente? Dia 12, na próxima semana, a gente tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vai trazer aquele relatório, sabe? Que sai todo mês com dados de produção, produtividade, estoque inicial, estoque final, uso da soja para esmagamento, exportação, os dados dos outros países fornecedores e compradores de soja. Então, o mercado espera forte por esse relatório. E particularmente por este do dia 12 de outubro, feriado no Brasil, mas vamos trabalhar para trazer esses números para você, porque vai trazer essa correção, então, da safra 2020-21, que foi sinalizada no dia 30 de setembro no relatório de estoques trimestrais, tá bem? Mercado brasileiro da soja. Nós temos preços ainda sustentados aqui no Brasil, e parte disso vem do dólar, essencialmente, e também dos prêmios, né, que ainda estão elevados aí para nossa soja 2021, mas ainda positivos também, apesar de bem mais baixos, obviamente, para a safra 21-22, mas a gente tem um suporte importante para as cotações ainda no nosso mercado nacional. Às 10 horas eu vou falar com o Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, para a gente entender como é que está se formando esse mercado e entender como é que está a perspectiva para a safra 22-23 de soja. Então, vai terminar o Bom Dia Agro, você vai conectar direto no noticiasagricolas.com.br. Você que está no YouTube pode ficar por aqui, porque a gente vai transmitir pelo YouTube também. 10 horas tem Carlos Cogo para nos trazer essa perspectiva, tá? E essa parte desse suporte que se dá aí aos preços da soja no mercado nacional, ele vem das nossas exportações, que continuam caminhando bem. Naturalmente, as exportações, os volumes exportados no segundo semestre do ano no Brasil são menores de soja. A gente tende a exportar mais no primeiro semestre, né? Mas a gente ainda está exportando bem nesses primeiros meses do segundo semestre. Então, em setembro, nós embarcamos 4,83 milhões de toneladas de soja contra 4,26 milhões de setembro de 2020, perdão. Então, nós temos esse aumento do volume, né, considerável, e nós temos também um aumento de 39% no valor médio da tonelada da soja brasileira em relação a setembro do ano passado, quando a tonelada era de $365,40 e no último mês a média desse valor foi de $508,80. Mesmo assim, embarcamos mais soja, né? 600 mil toneladas a mais, tá? Nós fizemos um balanço dos impactos dessa questão das exportações para a formação dos preços. Nós ouvimos o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, que trouxe essa análise muito balanceada, prêmios ainda fortes, apesar de mais baixos do que aí foi observado nas últimas semanas, né, para ser mais justa, e nas últimas semanas nós tivemos valores um pouco mais altos, e dessa semana que passou agora foi um pouquinho menor, mas ainda bons prêmios. Nós temos também, para outubro, já pelo menos 2,5 milhões de toneladas registradas para embarque no nosso line-up. Então, a gente deve terminar outubro com pelo menos 3 milhões de toneladas embarcadas, o que também é um bom volume para esse ano, se comparada com o ano passado. E nós temos essa questão cambial também dando suporte ainda aos preços. A gente está falando de um dólar que segue acima dos R$ 5,40. Em 5 minutos o mercado abre, vamos entender de que dólar a gente vai falar essa semana, né? Mas fato é que a gente tem essa condição. Então,
A gente tem ainda um mercado importante para o produtor brasileiro, um mercado remunerador e um mercado demandador. Na demanda interna, a gente também tem uma condição importante, sem grandes surpresas. Segundo o Luiz Fernando, a gente também vai conseguir cumprir a nossa meta de esmagamento, que para safras e mercado é de 46,7 milhões de toneladas, e devemos terminar 2020 com estoques finais na casa de 4,8 milhões de toneladas. Lembrando que a estimativa da Conab é 7 milhões e meio. Então, a gente vê aí as consultorias privadas estimando estoques um pouco menores, com o nosso ritmo de embarques devendo concluir bem em 2021 e a nossa meta de esmagamento sendo cumprida, apesar daquelas mudanças que foram impostas ali no setor do biodiesel. Então, vai ser um pouquinho menor do que o previsto no começo do ano, quando a gente tinha ali o 13% na mistura obrigatória do biocombustível, mas vamos terminar aí, segundo a projeção das safras, com 46,7 milhões de toneladas. Tudo isso dá esse suporte importante. Quer dizer que os preços vão continuar subindo, garantindo patamares muito mais elevados do que a gente observa agora? Não, mas quer dizer que o suporte ainda pode ser observado. Na última semana, no interior do país, foi bastante interessante observar o comportamento dos preços. Nós tivemos algumas praças onde as cotações caíram até quase 4%. Mas a gente ainda está falando, quer ver, ó? Quanto é que está valendo, onde perdeu 4%? Digo já para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Sorriso, no Mato Grosso. Fomos de 167 para R$160 por saca, uma queda de 4,19%, soja disponível. Mesmo assim, R$160. Então, Carla, mas são R$7 por saca a menos. São os melhores momentos da temporada, a gente já registrou, né? Mas a gente está falando de 160 para Sorriso, a gente está falando de 161 para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a gente está falando de Jataí, Goiás, com R$157, a gente está falando para R$168 para Ponta Grossa, no Paraná. O que eu quero dizer é, apesar das baixas, nós temos preços ainda que são elevados e que remuneram bem o produtor brasileiro. Para a safra 21-22, temos também bons indicativos. Base Porto, todos eles acima dos R$160. Vamos ver como é que vai se comportar Chicago hoje, já que o dólar está caindo e o prêmio está um pouquinho mais baixo do que o da soja disponível. Naturalmente, estamos aí esperando colher uma safra recorde. É natural que o prêmio esteja mais baixo. E para 22, 23 também tenham atenção, porque a gente está ali tentando entender quais são as perspectivas para a nova safra, diante de preocupações com um choque de oferta entre os insumos que está acontecendo, já é uma realidade e deve se estender pelo menos até o meio do ano que vem, tá? Então, atenção. Vamos passar agora para o mercado do milho, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações em Chicago e já abre também a B3. O milho em Chicago está bastante estável, também acompanhando um movimento que já foi iniciado ali na quinta-feira, de estabilidade diante dessa condição, né, de preços mais, de estoques dentro da média esperada, para começar a safra 2021-22 e também acompanhando essa questão da colheita lá nos Estados Unidos. Lembrando que hoje às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem a chegada do novo relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, às 17 horas, com a atualização do índice de lavouras já colhidas por lá. Tá? Então, a gente tem o dezembro com $5,41 por bushel agora, estável, sem variação. O março, $5,49, caindo 0,25. Os dois últimos contratos sobem 0,25 para valer $5,54 e o julho, $5,55 por bushel. Como eu falei, atenção à colheita, demanda um pouco mais lenta, mas vendas já, né, o total de milho comprometido pelos americanos já um pouquinho acima do registrado no mesmo período do ano passado. O milho americano é bastante competitivo agora frente aos seus concorrentes, então Brasil, Argentina, Ucrânia, temos pouquíssimo milho para exportar e, portanto, temos ali um volume também, um valor um pouco mais elevado. Também tivemos eu vou até abrir aqui os números
exatos para a gente comentar das nossas exportações, né? Mas é um ano mais fraco, né, de fato, do que 2020 em linhas gerais. Mas, veja só, ainda assim, em setembro deste ano, nós estamos aí com um volume até considerável, né, de exportação. Mas ele preocupa porque ele é menos do que a metade do registrado em setembro de 2020. Em contrapartida, nós já importamos 177% a mais de milho em setembro, somente em setembro, do que em setembro de 2020. Essa falta de produto e esse preço muito alto estimulou muito as nossas importações de milho. Então, a gente terminou setembro com 177% a mais de milho importado em relação a setembro de 2020. E menos da metade do previsto, do exportado em 2020 foi exportado em setembro de 2021, tá? Então, estamos aí acompanhando essa questão de importação e exportação de milho, que é um fator que pesa diretamente sobre os preços, mas que ainda assim os preços também encontram espaço para seguirem muito altos, acima dos R$ 90 por saca na B3. A gente está falando de preços altos também no interior do país, alguns lugares pagando melhor do que a exportação. Então, nesse momento, nesse segundo semestre, embora a gente tenha um segundo semestre que é muito tradicional para a exportação de milho, que é a safrinha, hoje é a nossa maior safra, então naturalmente a gente exporta mais milho no segundo semestre, quando a soja também já dá espaço para o milho ser embarcado, e agora a gente vai ver esse ano isso ser um pouco diferente, essa ociosidade dos portos, pela falta de milho também para a gente embarcar. Os preços também encontram, como eu falei, esse suporte. O dólar ajuda nesse suporte, a demanda interna ajuda nesse suporte, embora os compradores estejam um pouco mais contidos nesse momento, observando o plantio da safra de verão, observando a safrinha já concluída e a chegada desse milho importado. Então, pouquíssimas novidades no mercado do milho. Já abre a B3 e eu consigo trazer para vocês como é que começa a semana para o nosso mercado futuro aqui no Brasil, tá? Fato é que o mercado de milho tá bem mais tranquilo e com menos notícias, menos informações novas do que se observa na soja, por exemplo, tá? Então, estamos aqui acompanhando. Bom, deixa eu ver se a gente já tem alguma primeira referência, mas acho que ainda não, né? 9h03. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa. Olha, o mercado abre com o novembro subindo um pouquinho, 0,2%. O janeiro, R$ 92,05 por saca. O março, R$ 92,15. E o maio, R$ 87,71. Já também Guilherme Dorigatti atualiza as informações da abertura de mercado para você aqui no Notícias Agrícolas. Isso vai estar disponível para você aqui no nosso site, tá bom? Já, abertura do mercado do milho. Vamos dar uma passadinha agora no mercado sucroenergético. Na semana passada, a gente falou bastante sobre a venda direta de etanol. As usinas e os postos já podem adotar essa opção em alguns estados. Todos os principais estados produtores falaram ser viável e vantajoso participar desse mecanismo de venda direta, mas os negócios ainda não estão acontecendo efetivamente. Esse foi um material levantado pelo Jonathan Simeão, que ouviu todos os principais estados do polo produtor de etanol aqui no Brasil, para entender como impacta essa questão da medida da venda direta de etanol, tá? Os preços, obviamente, ao consumidor podem começar a cair caso essas negociações avancem e os negócios efetivamente sejam realizados. Então, o consumidor pode ser beneficiado nesse sentido, já que houve uma composição de fatores para promover esse aumento dos preços do etanol. Entre eles, a safra no Brasil muito comprometida. 1 milhão de hectares cultivados com cana-de-açúcar sofreram com as geadas. Teremos uma temporada de moagem mais curta e tudo mais. Teve o impacto da gasolina, que está com preços muito elevados, diante também de uma série de fatores. Nós temos também o petróleo em alta, nós temos o dólar subindo e a carga tributária bastante complexa em cada estado. E toda essa composição dos preços, ela está detalhada nesta matéria do Jonathan Simeão, que eu vou deixar aqui, nos comentários para vocês,
tá? Para que vocês possam checar todas essas opiniões, estado a estado, e a gente vai entender, então, como é que, né, as coisas podem caminhar diante disso, ó. Menu, notícias, vai procurar em sucro energético e vai procurar com esse título, ó, sobre a venda direta, tá? Vai procurar com esse título e vai entender melhor o que está acontecendo. Fechado? Bom, vamos dar uma olhadinha agora sim. Falamos do mercado de etanol. Vamos dar uma olhadinha nos preços do açúcar hoje na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações lá no mercado futuro americano. O contrato março segue valente ali nos 20 centavos de dólar por libra peso. Tem uma alta de 0,1% agora. O maio sobe 0,2%, bem como os demais contratos para valer 19 cents mais 57 e o julho 18 cents mais 95 por libra. O outubro de 2022, 18 cents mais 61 por libra peso. Então, o mercado ainda encontra suporte nos seus fundamentos, vez ou outra escorrega ali junto com o financeiro ou com o petróleo. Quando o petróleo está mais baixo, está sentindo mais a pressão, o açúcar acompanha. Hoje, com o petróleo mais estável, vai acompanhando também essa estabilidade do petróleo, o mercado do açúcar. O mercado do petróleo já passou para o campo negativo, mas bem próximo da estabilidade. O WTI agora passou a cair, mas cai 0,05% para valer 75 dólares e 92 centos por barril. Ainda falando sobre combustíveis, não se esqueçam, hoje é dia de reunião da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Vão decidir sobre a produção, vão manter, vão cortar. A sinalização é de que haja uma manutenção dos níveis de produção, mesmo com o barril valendo já 80 dólares, então não deverão aumentar, porque os preços estão voltando aos níveis pré-pandemia, aos níveis que a demanda chamava ali 100 milhões de barris dia. Então a gente precisa olhar o comportamento da demanda para a OPEP, então, se posicionar diante desse planejamento de produção. A sinalização e a expectativa do mercado é de que haja, de fato, uma espécie de manutenção nesse nível de produção nos preços do petróleo, tá? Então, ao longo do dia, a gente vai dar uma checada aí nessas informações e na reunião da OPEP, como ela está acontecendo, para a gente entender como fica, então, esses níveis de produção, tá? Bom, falamos do mercado da soja, do milho, do açúcar, vamos passar pelo café. Café hoje trabalhando em campo negativo. O contrato dezembro vale 2 dólares e 2 cents por libra peso, com uma alta de 0,8%. O março, 2 dólares e 5 mais 30, uma alta também de 0,8%. E o contrato julho, 2 dólares e 6 cents mais 30 por libra peso e cai. Tem uma queda aí de 2,05%. Os contratos mais longos caem um pouquinho, acreditando numa recuperação da oferta. Mas lembrando, fundamentalmente também falando, o mercado do café tem bases bastante sólidas, com os problemas de clima que tivemos aqui no Brasil, afetando não só o volume de café, porque já há uma escassez de café nesse momento. O mercado físico brasileiro reflete muito isso. A gente já vai abrir aqui a tabela do mercado físico. E a gente tem uma condição, né, de preços ali pro mercado do café que tem esse reflexo nos fundamentos. Agora, não só, como eu falei, não só o volume, mas a qualidade das safras 22 e 23 do Brasil estão comprometidos, os índices de qualidade, por conta de tantos problemas acumulados de clima em cima da planta. Então, sofre-se muito com isso. Teve granizo a semana passada, não nesse final de semana, no outro. Teve granizo em cima do café, que já vinha sofrendo muito agressivamente com o clima. Aí chuva de granizo e não dá pra, né? Pelo amor de Deus. Então, inclusive a Virgínia e o Lucas fizeram uma matéria muito interessante aqui no nosso Instituto Agronômico de Campinas, com essas informações só sobre o Parque Cafeiro Paulista, sem contar Minas Gerais, Paraná e outros estados que tiveram problemas com o clima. Do mesmo modo, a gente teve problemas também com a Colômbia, por exemplo, e não só de clima. Soma-se a tudo isso a questão logística, extremamente comprometida. O café é uma carga exportada por contêineres, que é talvez o maior problema logístico deste momento.
não tem container, há uma falta de containers muito grave. E quando novos containers chegam ao mercado, ou quando eles são realocados ao mercado, eles entram numa espécie de leilão e o Brasil não tem prioridade. Então a gente continua sofrendo com as questões logísticas para o café, principalmente por conta de ser uma carga containerizada. Então, há esse problema embutido aí quando se observa essa questão do café. A Virgínia acompanha diariamente esse mercado. Todos os dias tem abertura, atualização, fechamento para você por aqui. Toda semana, quase não, toda semana a gente tem diversos dias boletins de entrevistas ao vivo com analistas e consultores de mercado para você entender que do produtor ao consumidor, há problemas nesse momento. A cadeia de abastecimento e distribuição está comprometida, a indústria está comprometida pela falta, o produtor está sofrendo, então tudo isso reflete. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações do nosso mercado físico, só para a gente ver como é que a gente vai começar a semana, com quais indicativos vamos começar a semana no mercado brasileiro de café. Mercado internacional passando por uma correção, nesse momento, nessa manhã de segunda-feira. Vamos ver se vai ser assim durante todo o dia. Vamos dar uma olhadinha no tipo 6 bebida dura bica corrida? Olha só, a gente está falando de um café que na última sexta-feira subiu 4% em Patrocínio, Minas Gerais, para valer R$ 1.240 por saca de 60 quilos. Guaxupé tem 1.198, Poços de Caldas 1.190, Franca, no interior de São Paulo, 1.230, Espírito Santo do Pinhal 1.160 e por aí vai. Oeste da Bahia, 1.140, como eu falei. E por aí é só ladeira acima os preços do café. Quando a gente olha para o cereja descascado, naturalmente, a gente tem preços bastante altos também e que subiram mais de 2, 3, 4% na última sexta-feira. Boa parte disso, não podemos esquecer, se deve ao comportamento do dólar frente ao real. A gente está falando de um dólar acima de R$ 5,40. Guaxupé, 1.267. Poços, 1.330. Café cereja descascado, tá? Patrocínio, 1.285. Varginha, 1.260. Campos Gerais, 1.258. Espírito Santo do Pinhal, R$ 1.270 por saca. Então, é isso, Pra cima e avante. Vai continuar subindo? Vamos entender como é que vai ficar o comportamento de Nova York, o entendimento e a leitura dos traders sobre essa questão fundamental, a influência do financeiro, o comportamento do dólar. Aqui dentro temos uma relação de oferta e demanda apertada, ajustada, há problemas de oferta. Agora a gente vai entendendo como é que os preços vão dia a dia refletindo esse quadro, que, como eu falei, preocupa também para a safra 22-23. Fechado? Bom, seguimos aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso mercado pecuário. Senhoras e senhores, ao contrário do café, o mercado do boi gordo acumula uma baixa de R$ 17 por arroba somente em setembro, segundo nos informa a Scott Consultoria. Tá? A gente viu setembro ser duramente pressionado, o mercado brasileiro, principalmente pelas questões. Da demanda interna, que já está patinando, então impede ou limita a novas altas, mas das nossas exportações vinham também para o infinito e além. O que aconteceu? Casos de vaca louca atípicos, Atípica. Casos de vaca louca atípica. Essa é a forma correta de falar. Então, o que aconteceu? A China suspendeu as nossas exportações, entrou primeiro num feriado de 3 dias, depois de conclusão do caso, depois agora num feriado de 7 dias, nunca mais voltou para o mercado brasileiro. A gente está nesse limbo e sente essa pressão, portanto, de R$ 17 por arroba de baixa no acumulado de setembro, somente no mercado paulista, tá? Outros estados também sentiram mais. Nessa última semana nós conversamos com Mato Grosso do Sul, que nos apontou uma despencada dos preços da arroba na casa ali de R$ 25 ou algo nesse sentido. Eu vou recuperar aqui para dizer para vocês mais corretamente, Olhem só.
Arroba do Boi Gordo, no Mato Grosso do Sul, despenca de R$ 315 para R$ 275 e pecuaristas já não conseguem fechar as contas. Os custos de produção da pecuária estão muito altos diante dos atuais valores de soja e milho, senhoras e senhores. Então, é natural que os pecuaristas, de fato, não consigam fechar as contas agora. Então, esse é um ponto de muita atenção para essa semana. Hoje, Alexander Horta nos atualiza essas informações a partir das 11h30, horário de Brasília. E os negócios estão bem travados no mercado. A última semana foi bastante tensa e a gente espera que a China volte o quanto antes para o nosso mercado, volte a fazer girar aí o mercado do boi gordo e a gente consiga ter essa condição. Na última sexta-feira, boa parte das indústrias já estava, inclusive, fora das compras, segundo também informações da Scott, já com escalas de abate prontas para atender a demanda doméstica com a virada do mês. Então, atenção. Outro alerta da Scott. Vale ressaltar que os frigoríficos exportadores seguem aguardando um posicionamento do nosso maior comprador, a China. Então, seguimos aqui esperando terminar esse feriado na China. Pelo amor de Deus, chega de festa, né? Para que eles voltem a olhar para o nosso mercado. Lembrando que nos últimos 2 anos e meio, a China se consolidou como a maior compradora da carne brasileira. Então, a gente realmente espera que os chineses voltem logo a comprar a nossa carne. Ainda assim, eu também quero trazer uma outra informação importante sobre as nossas exportações. Em setembro, o volume exportado de carne bovina bateu recorde, maior volume da série histórica. Foram exportadas, entre carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, 187 mil toneladas em setembro de 2021. No ano passado, exportamos, neste mesmo mês, 142,3 mil toneladas, tá? O volume alcançou o recorde da série histórica, mas o total embarcado era de contratos firmados antes da divulgação dos casos atípicos da doença da vaca louca. Então, a gente está exportando aquilo que está previsto e já fechado com negócios anteriores, mas precisamos efetivar novos negócios para que esses volumes não caiam tão drasticamente. Talvez o volume de outubro, que a gente vai ver pela CSEX no final do mês, no acumulado, mas semanalmente a gente tem esses dados, né? A gente pode ver, talvez, um ajuste aí desse volume para baixo. Tomara que, a gente consiga recuperar isso quanto antes, porque, volto a dizer, eu acho que eu falei isso todos os dias aqui, desde que esse caso foi concluído. Já está concluído, já foi explicado, todas as medidas necessárias já foram tomadas. Então, a gente precisa ver o nosso mercado do boi gordo voltar a respirar de novo. Tá certo? Segunda-feira é geralmente um dia de muita informação, né? Nem consegui passar ainda pelos comentários. Aqui no YouTube nos manda bom dia o Rony, então bom dia pra você, viu, Rony? O Thiago, o Kleber falou do áudio. Kleber, melhorou pra você? Se você ainda estiver com a gente, puder mandar uma, né? E o Argeu também tava falando sobre o áudio estar baixo. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube e o áudio melhorou pra você, se você puder mandar um feedback para nossa equipe, eu agradeço. O Rony me pergunta, tem alguma informação sobre a CPR, a Cédula de Produto Rural Verde? Me parece que está um pouquinho emperrada essa questão da CPR, né, Rony? Não há novas informações, a gente vai trazer de volta isso para a pauta e saber se a gente conseguiu evoluir com isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa sua pauta para um dos nossos especialistas e aí eu prometo te responder isso já amanhã ou ao longo dessa semana, tá? Mas por enquanto a gente não tem grandes novidades, as negociações não evoluíram muito em torno da CPR, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários no Instagram. Hoje eu tô falando tanto que eu não deixei nem o pessoal aqui comentar, né? Pelo amor de Deus, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Se eu passei alguma coisa. Acho que é só o pessoal nos mandando bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, por favor, tá? O canal tá aberto. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, apontamentos, sugestões, opiniões, dizer como é que tá o mercado, a safra, o que você quiser aí na tua região, por favor, fique à vontade. Este é um canal aberto, democrático. A gente quer mais ouvir o que você tem a dizer do lado de lá, tá?
Deixa eu ver aqui que a Maria Mello me perguntou alguma coisa sobre... Ela é de Ubá, Minas Gerais. É verdade que a chuva de poeira foi devido à terra fofa após a colheita da cana-de-açúcar? Não. Não é verdade, tá? É muito comum, viu, Maria? A gente vê o agronegócio ser responsabilizado por mais isso, mas esse é um fenômeno que, de fato, acontece com frequência não, mas quando a gente tem, né, são eventos que se formam antes das chegadas das chuvas, diante desse tempo seco, né, dessa estiagem que a gente vem passando. Então, não é culpa da terra fofa depois da colheita da cana-de-açúcar. É muito comum você ouvir esse tipo de informação, tá? Mas não é real. Hoje, inclusive, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, vai estar conosco numa entrevista ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, vai falar sobre isso também, além da previsão do tempo. E a gente já pode, inclusive, chamar esse assunto, puxar esse gancho, porque nós temos aí para esta segunda-feira previstas pancadas de chuvas temporais para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O tempo fica um pouco mais firme e com pancadas também somente de chuvas na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, onde já choveu bastante nos últimos dias, né? Então, nós temos essa condição. O sudeste do país começa, de fato, a ter essas chuvas um pouco mais regulares. Estou até puxando aqui as informações da Climatempo para trazer com mais detalhes para vocês, ó. Sudeste do país começa a semana em estado de alerta para chuva forte e temporais. É a chegada da estação chuvosa, tá um calorão aqui no sudeste e quando essas chuvas chegam, elas chegam nessas pancadonas e de fato elas preocupam, porque tem muito raio, muita descarga elétrica, enfim, fica aí o alerta para você que tá no sudeste do Brasil, tá? Tem uma outra informação aqui da Climatempo, que eu até quero detalhar um pouco mais, né? Porque a gente tem aí a possibilidade de geada no Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, a semana começa com geada no estado gaúcho. O amanhecer desta segunda e terça-feira terá ocorrência de geada em áreas do estado, segundo informações da Climatempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa notícia aqui. Não sei porque que eu não consigo abrir mais detalhes, mas acho que é só um teaserzinho mesmo. E as temperaturas devem cair lá no estado do Rio Grande do Sul com a chegada com a passagem dessa frente fria. Então, a gente tem o tempo um pouco mais seco por lá agora, mas essa possibilidade de ocorrência de geada. No centro-oeste do Brasil, também a gente tem tempo mais firme, mais seco, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, e a possibilidade de pancadas de chuvas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que fica o clima para outubro? Também segundo informações da Climatempo. Vou abrir aqui, ó. Condições para chuvas aumentam e o fenômeno Laninha volta a influenciar o Brasil, segundo informações da Climatempo. Já a Virginia Alves vai detalhar tudo isso para vocês naquela matéria gigante que ela traz todos os dias de manhã, com informações detalhadas, mapas, radares, satélites, tudo disponível para você no Notícias Agrícolas para que você entenda como é que fica o clima na sua região. E o outro destaque da Climatempo é o norte de São Paulo voltando a registrar essas tempestades de areia, essas nuvens de poeira. Não só o norte de São Paulo, mas também Goiânia sentiu isso, a capital de Goiás, e Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E elas podem voltar a ocorrer nos próximos dias, segundo a Climatempo, nos estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Deixa eu ver aqui, porque aqui sim, olha só. O pessoal da Climatempo, Maria, nos explica aqui, ó, por que isso está acontecendo, tá? As imagens são muito impressionantes. Algumas regiões perderam, né, algumas cabeças de gado por conta dessa tempestade de areia. Alguns mortos foram registrados também, infelizmente, em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. E a gente tá de olho nisso, tá? Vale a pena, eu vou até deixar aqui para vocês esse link que vocês podem conferir aí nos comentários, tá, ó, sobre como se... Opa, não é esse. Vou deixar aqui direitinho pra vocês. Vamos lá. Quero deixar esse link, por mais que vocês tenham que, né, dar uma copiadinha, porque é ruim colocar link no Instagram que ele não lê, né?
mas eu vou deixar aqui, ó, esse link, climatempo.com.br. Ali nos teaserzinhos, nas notícias, tem a explicação da nuvem de poeira por esse link, ó, tá? E aí você consegue entender melhor, né? Aí são especialistas explicando muito melhor do que eu, mas não acreditem nessas coisas de, é culpa do agro as nuvens de poeira. Não é, né? Fiquem tranquilos que essa responsabilidade não está nos nossos ombros. Bom dia, Carla Mendes, me diz o Rafael Lima. Bom dia, Rafael. Chuvas no último de semana na casa de 50 milímetros e o plantio de soja já começa por aqui, soja 22, graças a Deus. Mas da onde você tá falando, Rafael? Me manda a sua região, por gentileza, tá bom? Pra gente saber aonde que essa chuva abençoada de 50 milímetros chegou. Bom, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias de hoje. Hoje é segunda-feira, como eu falei, é dia de notícia, hein? Segunda-feira é dia cheio. Safras e Mercado apontam o plantio da nossa safra de verão de milho em 37,2%. Para soja, 4% de área plantada é a estimativa das safras, tá? Copersucar investe em tecnologia RPA para aprimorar sistema de economia circular e aproveito para complementar com a informação do pessoal do Direto na Fazenda sobre a CPR. Olha só, o pessoal do Direto na Fazenda me deu uma ajuda aqui, me passou aqui uma informação importante, ó. A CPR foi liberada e a advogada, a doutora Samanta Pineda, um as quando o assunto é advocacia e direito ambiental, fez um vídeo sobre a CPR verde, tá? Vale a pena conferir. Vamos trazer a doutora Samanta Pineda aqui para falar pra gente também um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos trazer essas informações ao longo da semana. Para a AG Rural, pela primeira vez, né, desde o começo da safra, tivemos ali um número igual entre duas consultorias, Safras e Mercado e a AG Rural, ambas estimando a nossa safra em 4%. E a AG Rural, para o plantio de milho verão, fala que 1/3 da área do Centro-Sul já foi semeada, tá? Dólar avança ante real em linha com o exterior e ruídos domésticos, alta de 0,25% agora, R$ 5,38 vale o dólar nessa manhã de segunda-feira, tá bom? IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, outubro completa um ano com preços de feijão carioca acima de R$ 260 por saca. Projeção para a inflação segue em alta e passa de 8,5% para 2021, mostra Boletim Focus, já está disponível para você, sai todas as segundas-feiras. Vamos abrir essa notícia aqui, vamos detalhar um pouquinho. São as projeções para a nossa economia, precisamos saber estar em linha, né, com o que está acontecendo. Então, inflação para 2021, 8,5%. Na semana passada, tínhamos 8,45%. Então, tivemos uma correçãozinha para cima, tá? Lembrando que o centro da meta da inflação para esse ano é 3,75%. Para 2022, 4,14% a projetada a nossa inflação contra 4,12% da semana passada. Para o nosso PIB, estimativa de crescimento, 5,04% para este ano, 1,57% para 2022. Não tenho aqui a referência da semana passada, mas era 5,12%, salvo a memória dessa jornalista. As contas para a taxa básica de juros, sem alteração, 8,25% é a estimativa do Boletim Focus para o final do ano e 8,5% para o final do ano que vem. Lembrando que a nossa taxa básica de juros, a Selic, foi elevada na última reunião do Copom, né, em 1 ponto percentual. E a gente tem essa projeção de chegarmos, então, e o Banco Central, né, e tudo mais, o Bacen falou, vamos para cima porque realmente pode subir um pouco mais. Tá em 6,25%. O último reajuste aconteceu no dia 23 de setembro, né? E aí a gente tem as próximas reuniões do Copom e eles já sinalizaram que podem continuar elevando a nossa taxa básica de juros. É uma medida dura, é uma medida necessária, mas é uma medida que agride os nossos investimentos, né? É sabido. Num cenário desse, de inflação, principalmente uma inflação de demanda, a gente tem que observar isso, porque realmente é necessário fazer esse reajuste. E não se dá só no Brasil. É preciso a gente lembrar, né? Os juros, as taxas de juros estão sendo corrigidas em praticamente todas as economias, também por conta desse cenário inflacionário que não é privilégio do Brasil. Fecha aspas, né? Para essa ironia. É o mundo todo vivendo um cenário de superinflação. Então, a gente está acompanhando, tá?
Olha só, o Rafael, que nos trouxe essa informação de 50 milímetros de chuvas, ele falou de Jataí, no estado de Goiás, tá? Noroeste do Paraná, nublado, com 180 milímetros acumulados desde sexta-feira. Que bom, hein, Fernando? Fernando Ehlers nos mandando essa informação. Obrigada, bom dia. E o Rony, foi o Rony? Deixa eu ver aqui se falou de... Não, sobre chuvas, né? Não, foi o Rafael mesmo e o Fernando. Vamos lá. Continuando aqui com as nossas notícias desta manhã de segunda-feira. Ovos produtores conseguem o primeiro reajuste de outubro no encerramento da semana passada. Açúcar inicia a semana próximo da estabilidade em Nova York e Londres, abertura do mercado de açúcar para você. Bloomberg, essa é extremamente importante. Estados Unidos tem vacina promissora para peste suína africana. Aí sim, senhoras e senhores, vamos abrir rapidinho que o nosso tempo está curto. O USDA potencialmente encontrou uma vacina para combater a peste suína africana, uma doença que devastou rebanhos de suínos na China e foi recentemente detectada na República Dominicana e no Haiti. Recentemente, porque já pegou toda a Ásia e outros países da Europa durante aqueles surtos mais agressivos da doença, né? A vacina, que as autoridades descreveram como promissora, forneceu imunidade a 1/3 dos suínos em 2 semanas e proteção total em todos os animais em 4 semanas, de acordo com um estudo. Essa vacina poderia desempenhar um papel importante no controle do surto em curso que ameaça o fornecimento global de carne suína, segundo um pesquisador Douglas Glaude, do USDA. Por que ele fala isso? Porque a crise mais grave já passou na China. Hoje também o mecanismo de controle, o conhecimento da doença faz com que o controle seja mais efetivo, mais eficiente, mas a peste suína está se alastrando para outros países. Aí é que fica o alerta. O coronavírus nos mostrou isso. Chegou em um determinado local, foi se espalhando, e a contaminação da peste suína africana, ela é muito rápida entre os animais e ela é muito letal. Então, por isso que esse rápido espalhamento, esse rápido grau de transmissibilidade é que preocupa. Então, tomara que essa vacina realmente nos traga aí boas notícias, tá certo? Aqui em Franca continua seco. Diz o Eduardo Vioto. Bom dia, Edu. Realmente, né? O Sudeste está chegando ainda, as chuvas estão chegando ainda e de forma, né, com pancada e tudo mais. Tomara que elas cheguem para você essa semana, que já que está previsto bastante chuva aí para a região Sudeste aqui, viu, Edu? Estamos torcendo por aqui. Bom, seguindo aqui com as nossas notícias. Opa, deixa eu voltar aqui, nossa tela. Vamos lá. Batata, pelo CPEA agora, hein? Notas do CPEA. Batata, preços reagem com diminuição da oferta. Tomate, preços sobem com menor oferta na safra de inverno. Melão, amarelo se desvaloriza, mas preço do orange sobe um pouquinho. Cenoura, cotações se mantêm atrativas em Minas Gerais, mesmo com leve queda. Banana, preços da prata litoral caem no Vale do Ribeira. Então, hortifruti também pelo CPEA, já disponível para você aqui pelo Notícias Agrícolas. IPC-FIP desacelera alta a 1,13% em setembro. Ações do Japão, já falamos, fecharam em queda. Mercado da soja aberto para você. E para concluir a nossa agenda. Bom, temos o feriado na China, não se esqueçam. Pelo USDA hoje, meio-dia chega embarques semanais, às 17 horas, acompanhamento semanal de safras. Vamos entender colheita, condição das lavouras, tá? E a Bolsa de Buenos Aires vai trazer o informe de comercialização semanal. Mercado financeiro, o IPC-FIP já disponível para você, Boletim Focus já disponível, FGV vai atualizar o IPCS das capitais para a quarta quadricemana de setembro, ANP traz o levantamento semanal dos preços dos combustíveis, já Jonathan Simeão atualiza esses dados e traduz tudo para você. Organização dos países produtores e exportadores de petróleo, OPEP, se reúne hoje. E a gente vai ter também o total dos dados dos pedidos de bens duráveis lá para os Estados Unidos, além do total de vendas de veículos usados, né? Lembrando que o mercado de veículos usados está extremamente dinâmico, o que se reflete também no mercado de máquinas agrícolas. Você sabia? Com certeza. Você está aí querendo comprar uma colheitadeira, não consegue, porque não, né, tá com uma entrada
um atraso enorme na chegada dos pedidos, um montão de problema aí, infelizmente, no mercado de máquinas. Isso vai ser pauta essa semana no Notícias Agrícolas. Então, o mercado de usados está extremamente dinâmico, apesar da valorização fortíssima. A gente vai trazer esse assunto para você hoje também, tá? E às 10 horas eu te espero lá no noticiasagricolas.com.br, ou você que tá no YouTube, continua aí, porque já tem o nosso ao vivo. E antes do Carlos Kogo chegar, tem Guilherme Dorigatti trazendo Realidades da Safra, um montão de informação boa. A gente vai falar com o Kogo sobre essas perspectivas da nova safra 22-23, porque já estão aí trazendo problemas com essa oferta de insumos. A gente está acompanhando isso de perto. Então, já te convido para me acompanhar às 10 horas no Notícias Agrícolas, tá certo? Senhoras e senhores, lembrando, esta live, esta conversa, o Bom Dia Agro vai ficar salvo no feed do Notícias Agrícolas e também na nossa playlist no canal do YouTube. Lá no Notícias Agrícolas Oficial, você procura a playlist do Bom Dia Agronegócio e estão ali todas as edições, tá? Mais do que isso, vou pedir para você mandar a foto do seu dia a dia pra gente. A gente quer fazer o retrato do Brasil que produz. Você tem alguns caminhos para fazer isso. Pelo WhatsApp, 19997670241. Você pode fazer isso pelo nosso e-mail, safras@noticiasagricolas.com.br, ou pelo botão envie sua foto lá no Imagens do Dia. Fechado? A gente está esperando a sua foto. Pessoal, boa semana, boa segunda-feira, bom trabalho. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!